educação do surdo no Brasil. Marcos legais, pedagógicos, educacionais e sociais. Olá, eu sou a professora Fernanda Cristina Falkowski e nesta aula vamos discutir sobre os marcos legais, pedagógicos, educacionais e sociais da educação de surdos no Brasil. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, de 1996, e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, PNEPEI, de 2008, os estudantes com deficiência, síndrome ou transtorno devem ser matriculados, preferencialmente, no ensino regular. Destaca-se que foi a partir dessa política que a educação inclusiva começou no Brasil, pois ela apresentou o público a ser atendido e como deveria ser organizado esse trabalho. Existem muitas discussões quando se fala na educação de surdos. Alguns defendem que deve ocorrer em escolas bilíngues e outros acreditam que deva ser na escola regular, juntamente com atendimento educacional especializado, o AEE. No contexto da sala de aula regular, ainda há indícios de que os estudantes surdos, algumas vezes, têm professores que desconhecem o processo de ensino e aprendizagem que envolve a área, muitas vezes sem ao menos saber a língua brasileira de sinais, a Libras, e precisarem de um tradutor e intérprete de Libras, o TILS, em todas as situações de comunicação. A educação de surdos passou por diversas transformações ao longo do tempo, assim como aconteceu com outros grupos minoritários. Inicialmente, os estudantes surdos eram frequentemente excluídos do sistema educacional regular, tendo seus direitos ignorados ou negligenciados. Com alguns avanços, sua escolarização ficou restrita a instituições especializadas e, posteriormente, iniciou o movimento da inclusão. Atualmente, existem diversas discussões acerca do melhor e mais adequado local, assim como o tipo de educação. A escola regular, com a presença do TILS e do AEE, ou então a escola bilíngue, com professores surdos e ouvintes que dominam a Libras. Historicamente, a educação de surdos iniciou com o Abba de Charles Michel de Lepé, por volta de 1750 na França. Foi com ele que a língua de sinais francesa começou e se constituiu como uma comunicação utilizada pela comunidade surda. Inicialmente foram atendidas mais ou menos 75 pessoas que aprenderam a língua de sinais por meio do método manual. Sabe-se que a escolarização formal de surdos iniciou na França em 1755 com a criação da primeira escola para surdos. Em 1791, se transformou no Instituto Nacional de Surdos Mudos de Paris, hoje Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris. O método manual é a utilização da soletração com o alfabeto manual da língua de sinais, ou seja, a pessoa faz cada letra da palavra em vez de fazer um único sinal para a palavra. Por exemplo, a palavra casa. C-A-S-A. Na Alemanha, em 1778, o pastor Samuel Heinicke fundou a primeira instituição de surdos no país em Leipzig. Diferentemente da proposta francesa, soletração, Heinicke adotava o oralismo, que valorizava a língua oral como base do ensino. No oralismo, a leitura labial é utilizada para a recepção da informação, enquanto a produção ocorre por meio dos sons da fala. Décadas mais tarde, em 1880, ocorreu o Congresso Internacional de Educação de Surdos em Milão, na Itália, onde foi aprofundada a perspectiva da deficiência auditiva e deu início a outras discussões sobre o tema. Estudar as influências que a educação de surdos sofreu ao longo do tempo ajuda a compreender a formação das múltiplas formas de identidade e comunicação utilizadas por essa população. Durante essa trajetória, destacam-se algumas fases da educação de surdos,
entre elas o oralismo, a comunicação total, o uso da língua de sinais e o bilinguismo. Cada abordagem tem seus objetivos e fundamentos legais. Não se trata de definir qual modelo é o mais correto, mas sim refletir sobre suas possibilidades e sobre o direito de cada pessoa escolher a forma de comunicação mais adequada às suas necessidades e da responsabilidade da sociedade em oferecer meios para isso. No oralismo, é fundamental um trabalho sistematizado, contínuo e prolongado com o objetivo de desenvolver a fala e a leitura labial para que o surdo possa se comunicar sem depender da língua de sinais. Durante um período, essa era a única forma existente nas escolas, o que levava os estudantes surdos a buscar estratégias alternativas de comunicação. Em casos extremos, há relatos de surdos que tinham suas mãos amarradas para que não pudessem sinalizar, sendo obrigado a falar independentemente de suas capacidades ou dificuldades. Esse tipo de prática reforça a necessidade de respeitar o direito de escolha de cada pessoa quanto à forma de se comunicar. O oralismo teve seu auge em 1880, a partir do Congresso de Milão, quando foi abolido o uso da língua de sinais, até 1970, permanecendo por praticamente um século como abordagem exclusiva na educação de surdos. Para alguns, essa proposta buscava aproximar o surdo do ouvinte, desenvolvendo habilidades orais com o auxílio de aparelhos auditivos ou implantes cocleares. Algumas pessoas, especialmente as mais velhas, conseguiram se adaptar e utilizam a fala e a leitura labial com relativa autonomia. No entanto, nem todos se beneficiaram dessa abordagem, o que, em muitos casos, levou a dificuldades de aprendizagem, sofrimento emocional, depressão e adoecimento. Atualmente, o oralismo ainda é adotado por algumas pessoas, mas de forma optativa. Há surdos oralizados que defendem essa forma de comunicação, embora seu uso exija atenção a aspectos específicos, como o ritmo da fala e o contato visual direto. Em sala de aula, o professor deve estar atento às adaptações necessárias para garantir a participação desses estudantes, razão pela qual se faz necessário promover cuidados que assegurem a acessibilidade. Na década de 1970, surgiu a proposta da comunicação total como alternativa ao oralismo. Essa abordagem defende o uso de todos os recursos possíveis para facilitar a comunicação: fala, leitura labial, alfabeto manual, língua de sinais, desenho, escrita e mímica. Ela tem como objetivo auxiliar a compreensão da língua falada, razão pela qual é vista, por muitos, mais como uma extensão do oralismo do que como uma oposição a ele. Dentro desta corrente ideológica, acredita-se que fazer uso da língua oral e da língua de sinais ao mesmo tempo possa facilitar o aprendizado e a comunicação do surdo. Entretanto, é importante salientar que a comunicação total também pode levar ao uso do português sinalizado, que consiste em utilizar os sinais na mesma estrutura do português oral, sem respeitar a gramática da Libras. Quando isso ocorre, a mensagem acaba não chegando de maneira completa e compreensível. Para que a comunicação em língua de sinais ocorra de forma eficaz, é necessário aplicar técnicas adequadas de tradução e interpretação, e não apenas sinalizar palavra por palavra, conforme a estrutura do português. Por exemplo, em Libras não são utilizadas todas as categorias de palavras, como os artigos e preposições, pois a Libras tem uma gramática própria. Assim, para dizer "fui à casa da minha irmã ontem", é sinalizado "ontem ir casa irmã". Entre a comunicação total e o bilinguismo, destaca-se o uso da Libras como principal meio de expressão e recepção de informações.
Embora exista um sistema de escrita da Libras, o Signwriting, seu uso ainda é pouco difundido entre os surdos, por ser considerado mais complexo e demorado. Contudo, pesquisas recentes têm demonstrado os benefícios de seu uso na alfabetização de surdos e na aprendizagem do português escrito. No que diz respeito aos marcos legais, pode-se afirmar que com o reconhecimento da Libras em 2002, como forma de comunicação da comunidade surda, muitos foram os avanços conquistados. A inserção da disciplina nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia, a oferta e o aumento de procura por cursos na área também são indícios de uma preocupação por parte de, ao menos, uma pequena parcela da população. Paixão e Alves abordam o impacto positivo da difusão da língua de sinais e a ampliação do acesso de surdos a espaços antes reservados aos ouvintes, como universidades, programas de pós-graduação e funções de maior prestígio no mercado de trabalho. Diante desse cenário, surgem também as escolas bilíngues para garantir o aprendizado da língua de sinais, como primeira língua, e do português escrito como segunda, assim como para favorecer o aprendizado e a difusão da cultura e da identidade surda. Essas escolas devem contar com professores surdos, com formação em diferentes áreas do conhecimento, bem como com professores ouvintes fluentes em Libras, de modo que o ensino ocorra inteiramente em língua de sinais. Porém, nem sempre é isso que tem acontecido. Mesmo tendo uma proposta bilíngue, algumas instituições ainda não colocam realmente essa estrutura em prática. Com isso, surgem as discussões a respeito do local de ensino mais adequado para os estudantes surdos, a escola inclusiva ou a escola bilíngue. Tem-se apontado os benefícios de a criança estudar na escola onde sua língua está em evidência em todos os espaços e momentos, principalmente enquanto está em seu desenvolvimento inicial, nas primeiras aprendizagens. Tanto na escola regular quanto na bilíngue, é essencial garantir o uso efetivo da Libras por todos os envolvidos. Um estudo fundamental que sustenta a importância da criança surda estudar em um ambiente onde a língua de sinais seja a língua de instrução e de convivência social desde os primeiros anos de vida é o de Ronice Quadros. A autora defende que a educação bilíngue, com a Libras como L1 e o português como L2, é essencial para o pleno desenvolvimento linguístico, cognitivo e identitário da criança surda. Quadros afirma que quando a criança surda está em um ambiente onde a Libra circula de modo natural e constante, ela tem maiores oportunidades de se constituir como sujeito de linguagem, compreender o mundo à sua volta e interagir socialmente de maneira significativa. Isso é especialmente importante na infância, fase onde ocorrem as primeiras aprendizagens linguísticas e cognitivas fundamentais para o desenvolvimento posterior. Nesse sentido, a escola bilíngue se apresenta como o espaço mais adequado para esse processo, pois promove contato com adultos e colegas que compartilham da mesma língua e cultura. Pensar na escola inclusiva vai além de garantir a presença de um intérprete ou professor bilíngue em sala de aula. Engloba também favorecer o aprendizado da língua de sinais por todos os estudantes da escola, professores, funcionários e, quando possível, estender às famílias. Que isso aconteça diariamente e não somente em projetos isolados que são organizados e propostos por alguns professores. Projetos isolados ou a presença pontual de um TIOS não garantem por si só acessibilidade aos estudantes. A convivência com pares que compartilham da mesma forma de comunicação e de experiências culturais semelhantes contribui para o empoderamento dos estudantes surdos. Ela favorece o sentimento de pertencimento e de reconhecimento como membro de uma comunidade,
da sociedade e não apenas mais um alguém que compartilha de um mesmo espaço e segue todas as regras e convenções de pessoas que não compreendam seu jeito de ser e agir. Isso pode acontecer tanto na escola regular quanto na escola bilíngue, desde que sejam respeitadas as diferenças e necessidades de cada um. Do ponto de vista social, do autor Goldfeld afirma que o próprio conceito de deficiência é um conceito culturalmente formado. As crianças surdas não se sentem diferentes a não ser de um modo mediado, secundário, como resultado de suas experiências sociais. Por meio das vivências socioculturais de cada indivíduo, a diferença pode ou não ser percebida de maneira mais intensa. Por isso, a importância de favorecer a acessibilidade a todos, respeitando as diferentes formas de comunicação e promovendo a acessibilidade arquitetônica, atitudinal e metodológica. Faz-se necessário também compreender que há uma diferença entre surdez e deficiência auditiva, pois isso influencia na forma de se comunicar e nas escolhas pessoais. Muitas pessoas com deficiência auditiva fazem uso da fala e da leitura labial, enquanto nem todos os surdos utilizam a língua de sinais. Dependendo da perspectiva adotada, pode-se interpretar a deficiência auditiva e a surdez de diferentes maneiras. Pela perspectiva clínico-terapêutica, trata-se de uma diminuição da capacidade de percepção dos sons que traz ao indivíduo uma série de consequências ao seu desenvolvimento, principalmente no que diz respeito à linguagem oral. Considera-se uma pessoa surda aquela cuja audição não é funcional na vida comum, e uma pessoa com surdez parcial aquela cuja audição, ainda que difícil, é funcional, com ou sem uma prótese auditiva. Essa concepção está baseada no laudo médico, aquele feito por profissionais da saúde a partir da Classificação Internacional de Doenças, o CID. Por sua vez, na perspectiva pedagógica e social, começa-se a entender como uma experiência visual que pode oferecer aos surdos uma possibilidade diferente de constituir sua subjetividade por meio de outras experiências. Essas experiências, mediadas por formas alternativas de comunicação simbólica, encontram na língua de sinais seu principal meio de concretização. Também entende-se ser uma realidade heterogênea e multifacetada, sendo que cada pessoa é única e construirá a sua identidade por meio das experiências sociais e culturais. A expressão surdez como uma experiência visual refere-se à forma como pessoas surdas percebem, compreendem e interagem com o mundo predominantemente por meio da visão. Diferentemente de pessoas ouvintes, cuja principal via de acesso à linguagem e à informação é a audição. Os surdos se valem de elementos visuais para se comunicar, aprender, socializar e construir conhecimento. Para aprofundar-se no universo da surdez, sugere-se a leitura do artigo A Educação de Surdos no Brasil, no século XIX e o legado de países europeus, no qual Sofiato, Carvalho e Coelho tratam da educação de surdos no Brasil quando tudo começou, quais as origens e suas influências. Para acessar, escaneie o QR Code que aparece na sua tela. Para concluir, refletimos sobre os marcos legais, pedagógicos, sociais e legais da educação de surdos, pois conhecê-los é essencial para que o professor faça escolhas conscientes e fundamentadas em sua prática docente, contribuindo para uma educação mais acessível, inclusiva e respeitosa. Assim, concluímos esta aula. Desejo ótimos estudos!